Querido irmão, querida irmã, deixa eu te fazer uma pergunta direta, bem objetiva. A ressurreição de Jesus, esse evento que nós celebramos, a ressurreição de Jesus, muda alguma coisa na sua vida de segunda a sábado, a partir de amanhã até sábado? O que é que muda na sua vida a ressurreição de Jesus? Todo ano nós celebramos a Páscoa. Cantamos, louvamos, ouvimos pregações que Jesus ressuscitou. Mas quando a semana começa, quando a semana inicia e a segunda se avizinha, quando a conta ou as contas, os boletos chegam, quando a doença bate na porta, quando a família começa a dar trabalho, a ressurreição ainda faz diferença na sua vida? Qual é a importância da ressurreição na sua vida a partir de amanhã até sábado? Um estudioso do Novo Testamento chamado N.T. Wright disse uma coisa que me marcou. Wright afirmou que os cristãos, um de seus livros, esse livro chama-se Surpreendido pela Esperança. Wright disse que os cristãos passam 40 dias, que é o período que antecede a Páscoa, né, conhecido como Quaresma, daí de 40 dias. Ele disse que os cristãos passam 40 dias sendo meditativos, pensando nesse período, e depois desse período de 40 dias, eles têm apenas um dia apenas de Páscoa para comemorar. E o Wright diz o seguinte, ele diz, isso está tudo errado, isso está errado. Segundo ele, a Páscoa deveria ser uma festa de 8 dias, sem parar. Diz o Wright, essa festa tinha que ser, na verdade, uma festança, com muita alegria e celebração, porque é o dia mais importante, prestem atenção, é o dia, não deveria ser, mas é o dia mais importante do ano para quem crê em Jesus. E conclui o Wright, nesse dia, nós deveríamos soltar foguetes de alegria pela ressurreição de Jesus. Mas será que tem sido assim? As igrejas americanas tratam essa data com muito mais seriedade do que a gente imagina, do que no Brasil, do que os evangélicos brasileiros. Nas igrejas americanas, de fato, o domingo de Páscoa é o dia mais importante de todo o ano. As igrejas abrem lista de presença para o culto de Páscoa, porque é um dia extremamente concorrido, e se não abrir uma lista, ficará de fora, porque todos vão ao templo, às igrejas, para celebrar. No Brasil, nós sabemos que isso não é verdade. Ao contrário, a Páscoa é uma possibilidade de viajar, a possibilidade de ficar em casa descansando, porque nós não entendemos ainda que a Páscoa é a data central do calendário cristão. E pior ainda, no Brasil, nós ainda colocamos outra data mais importante, nós achamos que é o Natal, quando na verdade a data mais importante é a Páscoa, é a ressurreição de Jesus. Mas afinal, por que essa ressurreição é tão importante? Por que a ressurreição de Jesus não é só um evento a ser celebrado, um evento lá do passado?
Na verdade, ela muda tudo, ela muda o agora, ela muda hoje a sua vida, a minha vida, a nossa vida. E é exatamente isso que Pedro, o apóstolo Pedro, tenta nos ensinar nesse texto, que aparentemente não tem nada a ver com ressurreição. Ele nos mostra, Pedro, 3 coisas concretas que a ressurreição faz na vida de quem crê, na minha vida e na sua vida. Antes, irmãos, é preciso a gente entender o contexto, sempre. Para quem Pedro estava escrevendo e por que ele estava escrevendo. Pedro estava escrevendo para cristãos que, por causa da perseguição do Império Romano, eles estavam dispersos. Palavrinha chique, bonita, não é? Mas, na verdade, dito de outro modo, na verdade, milhares de cristãos tinham fugido de seus lares, fugido de suas casas, fugido das suas cidades para não serem mortos. Esta é que é a verdade. A palavrinha dispersos, de certa maneira, acoberta esta realidade, não mostra esta realidade. Eles estavam dispersos por quê? Porque eles estavam fugindo com medo de serem mortos, de serem assassinados pelo império. Era uma luta pela vida. Então eles saíam das suas casas, fugiam, saíam de suas cidades. É esse o contexto. Pedro está escrevendo para esses cristãos que estavam fugidos, que estavam refugiados em lugares ermos, e Pedro então escrevia a esses cristãos para que eles não tivessem medo de serem mortos pelo Império Romano. Por esta razão, esses cristãos enfrentavam todo tipo de sofrimento. Eles estavam vivendo todo tipo de sofrimento. Eles estavam passando fome. Porque quem é que sai de uma cidade para outra e encontra um acolhimento, emprego, trabalho, como se sustentar? Portanto, aqueles primeiros cristãos que eram dispersos pela Ásia Menor, por aquela região, eles estavam passando fome, eles sofriam preconceito, porque eles eram cristãos, eles tinham medo de serem descobertos, eles tinham medo de serem denunciados por alguém, e por conta da denúncia serem mortos, assassinados. Era esta a realidade dos primeiros cristãos. A finalidade da carta, o objetivo da carta de Pedro é sustentar a fé desses irmãos que estavam nesse tipo de sofrimento. Em meio a provações, perseguições, injúrias, calúnias, especialmente por parte daqueles que não suportavam mais a nova conduta desses cristãos, porque a nova conduta dos cristãos era uma afronta para o estilo de vida da época. Por isso eles eram vítimas de preconceito. E é sobre isso, irmãos e irmãs, que eu gostaria de conversar com você nesta noite. E faremos isso a partir da exposição de 1 Pedro 1, 3 a 9, texto que nós acabamos de ler. Esse texto nos lembra, como eu disse, 3 coisas importantes do que é que a ressurreição faz de maneira prática na nossa vida. A primeira é que a ressurreição inaugura uma nova realidade na nossa vida. A ressurreição de Jesus inaugura uma nova realidade, que é, qual é esta realidade? Uma viva esperança. Pedro, vamos olhar o texto? Vamos para o versículo 3, diz Pedro: bendito seja o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não foi manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Então, Pedro começa dizendo que Deus, de acordo com a sua grande misericórdia, nos regenerou, nos deu nova vida para uma nova esperança. Vamos entender essa expressão regenerou. O que isso quer dizer? Não é como quando alguém muda de emprego, muda de cidade, ou resolve mudar de vida. Não. Regeneração é reforma total da vida. Regenerar-se em Cristo é mudar radicalmente a vida. Pedro está falando de algo muito mais profundo e maior. Ele está falando do novo nascimento em Cristo.
como se Deus tivesse colocado uma vida nova dentro de cada um de nós. É como se Deus colocasse uma nova vida dentro de você, uma nova vida dentro de cada um de nós. E quem fez isso foi Deus, não fomos nós. Não fomos nós que alcançamos uma nova vida, não fomos nós que buscamos uma nova vida, não foi alguém daqui entre nós que deu vida um ao outro. Não, não foi isso que aconteceu. Agora, o que vem com esse novo nascimento, com essa regeneração que Pedro fala? Uma viva esperança, diz ele, uma viva esperança. Aqui, a palavra viva é importante. Existem esperanças mortas, por mais estranho que isso possa parecer, mas há esperanças mortas. O que são as esperanças mortas? Quando você espera por algo que não tem base nenhuma, que não tem fundamento. Esperanças mortas são aquelas que todas as pessoas se acostumaram a dizer de maneira impensada até. Por exemplo, eu tenho esperança de que um dia eu vou ficar rico. É uma esperança morta. Ela não tem fundamento em nada. E tornou-se uma palavra banal, corriqueira, cotidiana. Eu tenho esperança de que isso vai acontecer. Ou, tenho esperança de que meu time será campeão. Também é uma esperança morta. Ou, tenho esperança de que vou ganhar na loteria. Alguns dizem isso. Há quem viva isso a vida inteira. É uma esperança morta. Tenho esperança de que tal coisa irá acontecer. Esse é o tipo de esperança morta. Mas a esperança do cristão é completamente diferente dessas esperanças. Por quê? Porque ela é viva. É uma esperança viva. Por quê? Por que ela é viva? Porque o seu fundamento é vivo. E qual é o fundamento da esperança cristã? É Cristo. Cristo é o fundamento da esperança. E Cristo é vivo. Cristo não é morto. Daí que a nossa esperança, que é Cristo, é viva. Não é uma esperança morta. Ele não está no túmulo. Ele não ficou no túmulo. Na verdade, a tumba não teve poder sobre ele. E a tumba foi obrigada a devolvê-lo à vida. É isso que nós estamos celebrando neste domingo. A devolução da morte. A morte teve que devolver o Filho de Deus. A morte não conseguiu conter o esplendor e a glória do Filho de Deus. A morte teve que devolvê-lo à vida. Por isso que Cristo Jesus é a nossa viva esperança. Não é uma esperança morta, sem fundamento. O fundamento é Cristo. Portanto, queridos irmãos e irmãs, Ele vive. E é isso que nós estamos celebrando desde às 7 horas da manhã. Ele vive. E infelizmente, apenas hoje, como disse o Wright, deveríamos fazer isso por 8 dias seguidos, com uma festança. Mas não, fazemos apenas por um dia só. A morte não foi suficientemente forte para segurá-lo no túmulo, na tumba. É por isso que a nossa esperança não vai morrer. Não diz o ditado popular? Qual que é o ditado popular? A esperança, como é que é? É a última que morre. Pois é, mas a esperança cristã não morre. Essa esperança que morre é a esperança sem fundamento, é a esperança morta, porque ela morre. Pode ser a última, mas morre. A esperança cristã, ao contrário, não morre, porque a morte não conseguiu contê-la. Porque a nossa esperança, a esperança do cristão é Cristo. A esperança cristã não vai embora quando a vida traz os seus desafios. É por isso que quando os problemas acontecem, a nossa esperança não se acaba, ela não morre. Quando os sofrimentos acontecem na nossa vida, a esperança não vai embora.
As angústias não fogem quando a esperança está presente. E Pedro continua no versículo 4. Leia comigo o versículo 4. Diz ele, Jesus para a ressurreição de Jesus dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Pedro, nesse versículo 4, descrevendo o que nos espera, o que nos aguarda, ele diz, olha, o que aguarda cada um de nós é uma herança. O que é que aguarda você? O que é que aguarda cada um de nós? O que nos aguarda é uma herança. Sim, meus irmãos, minhas irmãs, uma herança, mas não é qualquer herança. As heranças humanas, normalmente, elas são objeto de discórdia. Filhos se matam por causa da herança do pai ou da mãe. As heranças humanas, elas são marcadas por brigas, discórdias, intrigas, desavenças, ódio. Mas a herança de que Pedro fala não é assim. É uma outra herança, é um outro tipo de herança. Uma herança que não pode ser destruída, diz ele. É uma herança que não pode ser destruída, porque a herança aqui, ela pode ser destruída. Aliás, se os herdeiros não tiverem bom senso, torram assim, acabam com esta herança no estalar de dedos. Mas o que Pedro está dizendo é que há uma herança para nós, e esta esperança não pode ser destruída, ela não fica manchada, ela não pode ser manchada, e ela não murcha, ela está sempre viva, porque a herança é Cristo. Tudo que a gente conhece aqui embaixo, aqui na terra, se deteriora, se estraga. A casa estraga, o carro enferruja, a roupa rasga, o dinheiro falta, comida acaba, velhice chega, doença chega. Tudo que nós temos neste mundo é corruptível. Tudo, absolutamente tudo. Casa, carro, dinheiro, bens, posses, tudo. E nós mesmos. Mas, queridos irmãos, a herança que Deus guarda para os seus filhos não tem prazo de validade. Ela está nos céus, agora, segura, esperando por você, esperando por mim, esperando por nós. Sem a ressurreição de Jesus, nada disso seria possível. É a ressurreição do Senhor que proporciona isso. É por esta razão que a ressurreição é importante. E tem mais. Pedro diz que não é só a herança que está guardada, você também está guardado, diz Pedro. Nós estamos guardados, eu e você. O versículo 5 diz que estamos guardados pelo poder de Deus, como? Mediante a fé. Portanto, mediante a fé, eu e você somos guardados por Deus. Ou seja, a herança está protegida e o herdeiro, que é você, que sou eu, também está protegido. Tanto a herança quanto os herdeiros estão protegidos. A herança, queridos irmãos e irmãs, que é a salvação, a herança é a salvação. Ela está guardada. Ela está segura. E o herdeiro, que é você, também está guardado. Isso é graça em dobro, é graça dobrada. A garantia da herança não está na estabilidade da vida presente. Eu tenho posses, tenho bens, tenho contas, uma conta poupuda, tenho investimentos, minha vida está estável, segura. Não, isso é uma ilusão. Não é essa estabilidade que se espera, embora seja aprazível esta estabilidade e seja boa, mas ela não é o objetivo final, ela não é tudo, ela não responde todas as coisas.
A garantia da herança não está naquilo que eu faço ou que eu deixo de fazer. A garantia da herança não está no saldo da conta corrente ou das aplicações financeiras que porventura você tenha. Não. Mas a garantia da herança está na fidelidade de Deus. É por isso que é garantida. É por isso que a salvação é garantida. Porque ela está firmada, fiada, afiançada na fidelidade de Deus, e não na sua fidelidade, não na minha fidelidade, porque nós não somos fiéis. Porque se a nossa herança, a salvação, estivesse afiançada na nossa fé e em nós mesmos, não duraria esta vida. Muita gente vive com medo de perder a salvação, de cair, de não aguentar. E a resposta de Pedro é clara: não é a força da sua fé que te sustenta. Não é a força da sua fé que te sustenta. Porque a princípio a nossa fé é como um grão de mostarda. É o poder de Deus quem sustenta a mim e a você. Fé é o canal, mas a força vem de Deus. E é por esta razão que esta herança está guardada para nós, incorruptível, imarcessível, ou seja, que não murcha, sempre viva, nos esperando. A segunda coisa que a ressurreição faz em nossa vida, ela dá uma nova definição para sofrimento. A ressurreição, de segunda a sábado, redefine o que é sofrimento. Vejamos os versículos 6 e 7. Abra sua Bíblia e leia comigo. Versículos 6 e 7. Diz assim Pedro: nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pois bem, Pedro, nesta frase, não faz conta de que a vida cristã é fácil. Ele não diz que é fácil. Ele diz claramente: vocês podem estar passando por provações dolorosas. A palavra que ele usa indica uma tristeza real, profunda, genuína. A fé não te transforma em pedra inabalável. Na verdade, você pode chorar, você pode sofrer, você pode se entristecer, e isso é plenamente humano. Mas Pedro coloca esse sofrimento dentro de uma espécie de moldura. Ele aponta 3 verdades sobre os nossos sofrimentos. Eu sei que você sofre, eu sei que você passa por problemas, por dificuldades, sejam dificuldades de saúde, dificuldades na família, dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamentos. Há tantos problemas que nós enfrentamos, há tantos problemas que nos fazem sofrer, chorar, ficarmos preocupados. Há tanta coisa na nossa vida que assim faz. Mas Pedro coloca uma espécie de moldura nisso tudo. A primeira é que o sofrimento é temporário, diz Pedro. O sofrimento é temporário. Pedro diz: por um pouco de tempo, por um pouco de tempo. Isso não significa que a dor não dói. Isso não significa que o sofrimento não dói, mas é por pouco tempo. Sim, ele dói, faz chorar, faz entristecer, faz sofrer, mas comparado ou comparando com a eternidade que está diante de nós, mesmo os anos mais difíceis, mesmo os períodos mais difíceis da nossa vida, são passageiros. São passageiros. Como dizia Paulo, os sofrimentos do tempo presente não têm comparação com a glória que nos será revelada. Romanos 8:18. A segunda coisa que Paulo fala sobre o
O sofrimento, além de ser por um pouco tempo, o sofrimento tem um propósito, diz Pedro. Tem um propósito nesse sofrimento. Pedro diz a respeito das provações que, se necessário, elas virão. Se necessário. Porque às vezes é necessário, o que nós não entendemos. Necessário passar por provação? Você talvez se pergunte, necessário sofrer? Necessário passar por dificuldades? Sim, às vezes é necessário. É o que Pedro está dizendo. Isso é mais difícil de engolir no popular. A gente não gosta de engolir isso. Mas o que ele está dizendo é que as provações não são acidentes na vida. Eles não acontecem por acaso. As provações, os sofrimentos estão dentro do plano de Deus para cada um de nós. Não são punição, elas não são punição. Elas são ferramentas que Deus usa para nos orientar, para nos exortar e muitas vezes nos corrigir. O problema é que nós não temos a sensibilidade espiritual suficiente para entender isso. E muitas vezes nos rebelamos contra as provações e começamos a murmurar: mas por quê? Por que comigo? Por que isso acontece? Logo comigo, eu que sou assim, eu que sou assado. Nós não entendemos isso. A terceira coisa que Pedro fala sobre o sofrimento, o sofrimento assume diversas formas. Pedro fala em várias provações, cada um tem o seu jeito de sofrer. Pode ser doença, outro não sofra de doença. Pode ser uma perda na família, talvez outro não tenha essa perda. Pode ser uma espécie de rejeição, outro não tenha rejeição e não sofre. Pode ser problema financeiro, outro não tem problemas financeiros, não tem esse tipo de sofrimento, mas por sua vez terá sofrimentos de relacionamentos com os filhos, com os pais, com o cônjuge, porque esse sofrimento é variado, cada um enfrenta o seu próprio sofrimento. O versículo 7 nos oferece a imagem perfeita: o ouro refinado pelo fogo. O fogo não existe para destruir o ouro. O fogo não destrói o ouro, ele purifica o ouro. Existe para purificar, para tirar as impurezas, para revelar o valor real do metal. As provações fazem a mesma coisa com a fé. As provações fazem exatamente a mesma coisa. Existem para revelar, fortalecer e amadurecer o que há de verdadeiro dentro de nós, dentro de cada um de nós. Sem a ressurreição de Jesus Cristo, sofrimento seria só sofrimento. Todo mundo sofre. Então, sem a ressurreição, seria o sofrimento pelo sofrimento. Não há o que fazer, sofremos. Sem a ressurreição, a dor seria apenas dor. Angústia seria apenas angústia. Choro seria apenas choro. Mas elas existem para revelar, fortalecer e amadurecer o que há dentro de nós. Mas com a ressurreição, irmãos e irmãs, as tribulações têm um destino. Elas vão resultar em louvor, glória e honra quando Jesus aparecer. Sem a ressurreição, esse processo seria absurdo, sofrimento sem sentido. Mas, à luz da ressurreição, o sofrimento se torna um instrumento nas mãos de Deus para preparar-nos, a mim e a você, para a glória que há de vir. É uma preparação. Portanto, querido irmão, querida irmã, a ressurreição não elimina o sofrimento, não anula o sofrimento, mas o transforma. Transforma a sua função na nossa vida. O sofrimento tem uma função, embora nós não gostemos disso, porque nós não gostamos de sofrer. Nenhum de nós quer isso. Terceira coisa que a ressurreição nos ensina, e eu me encaminho para o encerramento: a ressurreição sustenta a vida cristã. Vamos agora para a parte final do texto. Leia comigo, versículos 8 e 9. Vamos ver? Diz assim:
versículo 8 e 9. Ao qual, não o havendo visto, há mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim, o objetivo da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Pedro termina esse texto com algo que parece impossível. Ele descreve uma alegria que não depende das circunstâncias. Porque as alegrias humanas, elas dependem das circunstâncias. Eu estou bem, se eu estou com tudo certo, se está tudo bem, se as contas estão todas pagas, se eu tenho condições de pagar tudo, se a saúde está boa. Então, de acordo com essas boas circunstâncias, nós ficamos bem, nós ficamos felizes. Mas, se os boletos não conseguimos pagar, se a doença se apresenta, nós não ficamos bem. Essa é a lógica humana, esse é o lado humano. Mas Pedro termina esse texto, como eu disse, com algo que parece impossível. Ele descreve uma alegria que não depende das coisas estarem bem. Não depende disso. Estaremos alegres, felizes, independente das situações, independente das circunstâncias. Olha o que ele diz: ao qual, não o havendo visto, há mais. Ou seja, ele está se referindo a Jesus. Ou seja, vocês amam Jesus sem tê-lo jamais visto. Vocês não o viram, mas o amam. Vocês creem nele sem vê-lo agora. E ainda assim, se alegram com uma alegria que nem as palavras conseguem descrever. Veja, ele está se referindo a quem? Aos cristãos que estão dispersos em sofrimento. Não nos esqueçamos disso. Esses cristãos para quem Pedro escreve estavam passando por perseguição, medo de serem assassinados. Você já teve medo de ser assassinado? Nós não sabemos o que é isso. Nós não temos noção disso, do que é ter medo de ser morto, de ter medo de ser denunciado por alguém e depois da denúncia você ser morto. Nós não sabemos o que é isso, mas é para essas pessoas que Pedro está falando. Eles estavam espalhados, longe de casa, debaixo de pressão, e mesmo assim havia alegria. Que? Sim, é o que Pedro está dizendo. Mesmo assim, vocês estão alegres. Como? Porque a alegria cristã não nasce das circunstâncias boas, de que esteja tudo bem. Ela nasce de uma certeza. Qual é a certeza? Jesus está vivo, Ele ressuscitou, e o meu futuro e a minha vida estão nas mãos dEle. É isso que me faz feliz. É uma alegria que parece estranha, absurda para quem está de fora. Esse tipo de coisa é um absurdo para quem não crê em Jesus, porque não consegue entender. Sabe por quê? Porque não sente Jesus dentro de si, não tem a certeza da própria salvação, não sabe o que é a vida com Deus, daí o desespero. É uma alegria que parece estranha, mas é a realidade. Mas o Cristo consegue ter alegria mesmo quando as coisas estão difíceis, não porque nega a dificuldade, mas porque sabe que a última palavra não pertence à dificuldade, a última palavra não pertence ao sofrimento, a última palavra não pertence à dor, a última palavra não pertence ao seu problema, por maior que ele seja. A última palavra não é a doença, por pior que ela seja. A última palavra não é a dívida impagável. A última palavra não é o desemprego. A última palavra não é a desavença. Não é. A última palavra não pertence às dificuldades. A última palavra está em Cristo, o ressurreto. Está nele. O versículo 9, encerrando, amarra tudo. Obtendo o alvo dessa fé,
a salvação da alma. A fé cristã caminha em direção a um destino certo. É uma caminhada com chegada garantida. A salvação completa, quando tudo foi prometido, se tornará realidade. E eu termino. Não nos esqueçamos, Pedro, não estava escrevendo de uma poltrona para pessoas bem instaladas na vida. Pedro não estava escrevendo para pessoas assistindo Netflix. Nem ele estava assistindo Netflix. Pedro escrevia de Roma, às vésperas de ser morto. Quando Pedro escreveu esse texto, ele estava às vésperas de ser morto. E ele escreve o que escreveu para pessoas deslocadas, rejeitadas, sem direitos plenos, que sofriam na pele o custo de seguir a Jesus. E é justamente por isso que a mensagem de 1 Pedro é tão poderosa. A esperança viva, o sofrimento com propósito e a alegria indescritível não eram teoria barata, eram a âncora da fé na vida daquelas pessoas. Por isso, irmãos, que na segunda-feira, que amanhã, você possa se lembrar disso. Quando você enfrentar o primeiro problema amanhã, lembre-se disso. Você serve a um Senhor cuja esperança é viva. E por que essa esperança é viva? Porque Ele ressuscitou, porque Ele é vivo e está junto a você, e Ele é o seu Senhor. De segunda a sábado, lembre-se da ressurreição. Não se esqueça dela. Que Deus assim, pois, nos abençoe e nos inspire.